Ei, som. Ei. Ei. Ei, som. Amém. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Você que chegou nessa noite, quero dizer a você que você é muito bem-vindo. E a você que nos assiste aí pelas redes sociais, você também é muito bem-vindo ao nosso culto. Que possamos dar início a esse culto de domingo desta semana. Que você possa oferecer ao Senhor com gratidão tudo aquilo que Ele tem realizado, tudo aquilo que Ele tem feito. Amém? Abra sua Bíblia então nos Salmos 139. Esse Deus que nos conhece, que sonda o nosso coração e que sabe exatamente daquilo que nós precisamos, daquilo que nós temos necessitado da parte dEle. Como eu sempre digo, quando você chegou aqui, Ele já te esperava, e é certo que Ele tem algo especial para ministrar sobre a sua vida. Que você possa então ter aí o seu coração disposto a receber, um coração quebrantado, contrito na presença dEle, amém? E que você possa receber da parte do Senhor daquilo que Ele tem para te dar nessa noite, em nome de Jesus. Diz assim os Salmos 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado e não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras.
as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Amém? Esse Deus que nos sonda e esse Deus que nos conhece. Coloque a sua Bíblia aí na sua cadeira nesse momento e entregue o seu coração nesta hora, esse culto, ofereça ao Senhor. Diga a Ele, agradeça. Se você tem motivos para agradecer por esta semana que passou, faça isso nesse momento. Creia que o Senhor tem algo especial para ministrar sobre a sua vida, sobre o seu coração. E o que Ele espera da tua parte e da minha é um coração quebrantado e contrito, porque a palavra dEle diz que esse coração Ele não despreza. Então que nessa noite Ele encontre corações quebrantados e contritos na presença dEle. Pai, nós queremos Te louvar nesta hora. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelos Teus grandes feitos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre está a nos permear, a nos guardar. O Senhor, ó Deus, não nos trata segundo as nossas falhas. O Senhor nos trata como filhos que necessitam da Tua mão de misericórdia e graça todos os dias para sustentar-nos de pé, firmes e constantes dentro do propósito do Senhor para o nosso coração. Pai, nós Te louvamos por isso. Agradecemos ao Senhor por esta noite. Obrigado porque nós temos o privilégio de poder oferecer ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração. Podemos levantar cânticos de louvor ao Teu nome. Nós podemos erguer as nossas mãos e declarar que Tu és santo, que o Senhor é bom, que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Paizinho querido, aquele que nos guarda, aquele que nos cuida, que não desiste de nós nunca. Senhor, visite cada lar nesta hora, lá onde os meus irmãos estão, cada filho seu. Pai, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa entrar nos lares, que o Senhor toque cada coração nesta noite, que venhamos sair não como chegamos, mas que possamos ser tocados pelo Senhor, que o Teu amor possa nos constranger nessa noite, que o Teu amor possa nos preencher nessa noite, e que o Senhor possa, Deus, estancar tudo aquilo, Pai, que não é Teu da nossa vida, e que nessa noite o Senhor dê uma ordem para que o inimigo da nossa alma retroceda, que ele não venha gerar nenhum empecilho, para que nós possamos nos achegarmos à Tua presença. Fique à vontade no nosso meio. Nós Te convidamos, ó Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Aleluia! E que você possa oferecer para Ele o seu melhor louvor nessa noite. Amém? Que você possa louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós viemos para buscá-lo. Que você possa bendizer o nome dEle. Amém? Com as suas palmas. Eu convido você a me ajudar aí no louvor, em nome do Senhor Jesus. Está baixo, Paulinho. Aleluia. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Acertem as palmas. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim. Eu quero amar. Adore, igreja, comigo assim. Senhor, Te quero ouvir Tua voz. Senhor, quero tocar-Te. Tua face eu quero ver. Senhor, prosseguindo, nós estamos, Senhor Jesus, prosseguindo para o alvo, a coroa conquistar. Aleluia. Você está lutando? Vou lutando, me impedir, eu vou conhecer-Te, eu quero mais. Declare, igreja, bem alto para o Senhor. Senhor, Te quero ouvir Tua voz. Senhor, Te quero mais. Quero tocar-Te, Tua face eu quero ver. Senhor, Te quero mais. Aleluia, com as suas palmas adore Ele.
Senhor, eu te quero muito. Eu quero muito sentir a tua presença. Quero que o Senhor me cuide, Deus. Aleluia. E nós vamos prosseguindo, lutando, guerreando, a fim de nos encontrarmos com o Senhor, porque é certo que esse dia chegará, amém? Então eu te convido a dizer para Ele assim, olha, diga com todo o teu coração, aleluia. Prosseguindo para o alvo eu vou. Bem forte para Ele, bem forte. A coroa. É sim, Jesus, nós vamos sim, Deus. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Aleluia. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Nós queremos, Senhor Jesus. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nesse momento eu te convido a fechar os teus olhos. Saiba que esse Deus de promessas, Ele sempre está a te cuidar, a te olhar. Ele nunca te deixa e nem me deixa também. Adore a Ele de todo o teu coração nesta hora. Aleluia, Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. É verdade, Jesus. Nós cremos nisso. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas além. Aleluia. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Aleluia. Tudo se cumprir. Sim, Jesus, nós cremos nisso, Pai. Que a tua palavra vai se cumprir, sim. Fique aos pés do Senhor nesta hora, meu querido e minha querida. Perto quero estar. Adore ao Senhor de todo o teu coração, junto aos teus pés. Aleluia.
mais prazer maior não há, não há, Senhor Jesus, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, oh Jesus, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia, Senhor Jesus. Erga suas mãos. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Feche teus olhos e adore ao Senhor nesta hora. A minha glória é fazer assim, Senhor Jesus, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E com os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. É o seu momento de adoração a Ele. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Continue em adoração a esse Deus, a esse Jesus. Diga palavras para Ele. Fala: Deus incomparável é o Senhor. O que direi ao Senhor acerca de tudo aquilo que tu tens feito na minha vida e através da minha vida? Diga para Ele se há motivos. Diga então. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Sim, Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Tu és Rei, tu és Senhor Deus, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, Senhor Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Teu reino é sempre firmado em justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A 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 última vez declare: a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, queridos. Glória a Deus, aleluia.
Vamos orar pela nossa semana, vamos consagrar a Deus a nossa vida e pedir para que o Senhor nos guarde, nos livre, nos proteja, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos orar, queremos consagrar e queremos dedicar ao Senhor a nossa vida. Mais uma semana nós estamos aqui na Tua casa. Hoje é o nosso primeiro culto, ó Deus, de celebração da semana. E nós queremos aproveitar, ó Deus, este momento para poder orar, consagrar, para poder, ó Deus, colocar a nossa casa, a nossa vida, a família, nosso sangue, a nossa igreja, nação, estado, cidade. Nós apresentamos diante do Senhor e pedimos que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia possa, Deus, nos assistir mais uma vez. Nós oramos ao Senhor e nós consagramos ao Senhor, ó Deus, ó Pai, a nossa vida. Queremos pedir em nome de Jesus, queremos, Deus, ó Pai, pedir que o Senhor cerque a nossa vida com os Teus anjos, dá ordem aos Teus anjos acerca da nossa vida e nos abençoe, e o Senhor, ó Deus, nos fortaleça, o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída, que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Ó Pai, nós oramos, consagramos, apresentamos, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor, que nenhuma doença, enfermidades, viroses ou pestes ou pragas, ó Deus Pai, que não tenham, ó Deus Pai, força contra a nossa vida, contra a nossa casa, assim, ó Deus, como está escrito na Tua palavra, ó Deus, que praga nenhuma, ó Deus, alcance a nossa tenda, a nossa casa, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre. O sangue de Jesus é poderoso para nos guardar, para nos livrar de todo mal e de tudo aquilo que não procede e de tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e consagramos a nossa vida a Ti, em nome do Senhor. Amém, igreja? Você pode se assentar um minuto? Eu quero já dar os avisos. Daqui a pouco a pastora vai cantar mais um louvor e você pode sair do seu lugar, trazer o seu dízimo e a sua oferta, se você assim desejar. E eu gostaria de... essa semana eu conversei com duas pessoas acerca do mesmo assunto, sobre a questão da gratidão. A palavra gratidão, ela deriva da palavra graça. E ela é um sentimento que nós temos dentro do nosso coração, uma forma de reconhecer que algo foi feito por nós, de que algo foi feito para nós. É um sentimento que nós temos, que pode ser direcionado a Deus, que pode ser direcionado a pessoas, que pode ser direcionado à igreja, a pastores, amigos e assim vai. Eu gostaria de rapidamente, antes de nós cantarmos mais um louvor e podermos adorar a Deus com os dízimos e ofertas, eu gostaria de ensinar para você sobre a questão dos 3 níveis da gratidão. O primeiro nível da gratidão é o nível da educação. Quando alguém faz alguma coisa para você e você diz assim, muito obrigado. É o primeiro nível. Alguém abre uma porta, fecha uma porta, faz um favor, alguma coisa. E a gente, por uma questão de educação, diz muito obrigado. É o primeiro nível, é o da educação. Segundo nível é do reconhecimento. É quando você lembra, é quando você fala de alguém que fez alguma coisa por você. É quando você, no meio de uma conversa, no meio de uma situação, no meio de uma circunstância, você vai se lembrar de alguém que de alguma forma ou de alguma maneira fez alguma coisa para você. Então você se lembra e você reconhece e você conta histórias. Da onde que nascem as lendas? Da onde que nascem os livros? Da onde? Dessas histórias que nós guardamos no nosso coração, reconhecendo que pessoas, instituições fizeram alguma coisa por nós. Você reconhece, fala, conta uma história. E o terceiro nível, e é este nível que gera a expressão muito obrigado, é o nível da retribuição. É quando você retribui algo que foi feito por você. Retribuir.
Quando você reconhece de fato lá dentro do seu íntimo que alguém realmente fez alguma coisa por você que talvez você nem merecia. Por isso, gratidão. Vem da palavra graça. Alguém que fez algo por você que talvez você nem merecesse. Aí você fala para aquela pessoa: olha, eu estou vendo o que você está fazendo, e dentro de mim há um sentimento que me faz ficar obrigado a fazer por você alguma coisa que, se não pague, pelo menos demonstre de forma efetiva o que você está fazendo por mim. Daí vem essa expressão, muito obrigado. É quando a pessoa está no terceiro nível, que é o terceiro nível da retribuição, e ela materializa de alguma forma ou de alguma maneira aquilo que está fazendo. Esses dias atrás na internet, aquele famoso jogador Cristiano Ronaldo, todos vocês já ouviram falar, às vezes até já viram aí na internet jogos dele. É um homem hoje multimilionário, muito rico. Quando ele era pobre em Portugal, ele jogava nas categorias de base lá do time dele. Ele sempre ia no McDonald's e tinha uma funcionária do McDonald's que dava lanches para ele e para os seus amigos. E durante muitas vezes essa mulher fez isso. Os anos passaram, ele cresceu, se tornou um grande jogador. Mas num determinado momento da vida dele, ele se lembrou daquela mulher do McDonald's lá de Portugal, que dava lanches para ele quando ele não tinha o que comer, porque ele era pobre, de uma mulher que era sozinha e que criava vários filhos. Ele lançou uma propaganda na rede social que ele queria encontrá-la. Ele encontrou. Uma semana depois, ele tem milhões de seguidores no Instagram e tantas outras redes sociais. Achou a mulher. Deu uma casa, deu um bom carro e deu uma boa quantia de dinheiro para ela. E ela disse: não precisa. Ele falou: eu sei. Essa é só uma forma de eu retribuir o que você fez por mim quando eu não era nada e nem ninguém. Eu poderia contar para vocês uma série de exemplos de pessoas que em algum momento, tem esse sentimento de falar: poxa, muito obrigado. Não só de reconhecer, não só de agradecer, mas de retribuir. Nesse momento de dízimos e ofertas, é um momento delicado para muitas pessoas. Dinheiro, né, o Deus desse século. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que dizimar e ofertar na casa de Deus, entre as muitas formas de gratidão, é só uma forma de você dizer para Deus: o que o Senhor fez por mim, eu não tenho como pagar, mas eu posso retribuir de uma forma real, genuína, verdadeira, não só reconhecendo e não só agradecendo, mas fazendo algo que possa fazer com que o teu nome, o teu reino e a tua casa possam cumprir o papel dela. Então eu gostaria de convidar vocês a se colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor, consagrando os nossos dízimos e ofertas, e assim a pastora vai louvar o Senhor com vocês, e vocês poderão sair do lugar e agradecer, reconhecer ou retribuir de uma forma real tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Não nos falta o que comer, não nos falta o que beber, não nos falta o que vestir. Todos nós aqui temos casa, saúde, trabalho, e é uma forma muito singela de nós dizermos: Senhor, muito obrigado pelo teu infinito amor. Pai, nós queremos orar e agradecer pelos dízimos e ofertas. Queremos pedir que o Senhor multiplique a 30, a 60 e a 100 por 1, assim como está escrito na tua palavra. Que a tua palavra se cumpra, que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor, ó Deus, dê ao teu povo, ó Deus, bênçãos sem medidas, das quais advenham maior abastança. Assim nós oramos e consagramos a Ti
no nome de Jesus. Enquanto nós adoramos ao Senhor, você pode vir ao gasofilaço que está aqui na direita. Aleluia. Você possa render o seu coração em gratidão a esse Jesus que se entregou por amor a você, que tem te dado a oportunidade todos os dias de ser melhor, de escolher por Ele. Amém? Que tem te cuidado e que não tem te deixado faltar nada. Aleluia, Jesus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como no céu. Deixa o céu descer. Aleluia, Jesus. Que seja o teu reino sobre nós, Pai. E que a tua graça possa superabundar sobre a nossa vida, Senhor. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como nos céus. Deixa o céu descer. Peça para que o reino do Senhor venha sobre a sua casa, a sua família. Deixa o céu descer. Feche teus olhos e diga para Ele nesta hora: deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Sempre, amém. Teu o poder e tua é a glória para sempre, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Versículo 12. Na hora que você achar, você pode falar amém. Quem não achou, fala misericórdia. Fala, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Está perto de Hebreus, está perto de 1 Pedro, 2 Pedro. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Está tranquilo aí? Está quente? Quer que ligue o ar? Está ótimo? Quem quer que ligue o ar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Liga um ar aí, só o dali. Não ligar os dois não, tá? Ligar só um. Liga esse ventilador aqui para mim. Eu não sou referência, que eu pego fogo de qualquer jeito. Esse, ou de trás, ou do meio, aí vocês veem aí qual que é o melhor. Ou liga os dois e coloca um 23. Só um só, tá? Esse aqui tá bom. Quem achou aí, fala glória a Deus. Lembrando a vocês, antes da gente entrar propriamente na palavra, terça-feira tem estudo bíblico, das 19 horas às 20. Na quinta-feira tem oração das 19 às 20. E a igreja está aberta de 13 às 17. Se você precisar de qualquer coisa, nos procure. Nós estaremos à disposição de vocês para atender. Obviamente, por questões de precaução, nós não estamos fazendo visitas, só visitas emergenciais. Hospitais não entra, não tem como entrar. E nós estamos evitando aí visita nas casas, exceto se for uma necessidade e etc. Tá bom? Mas aqui na igreja nós estamos num ambiente controlado. Basta você vir aqui com máscara, álcool gel e tudo mais, e nós podemos atender você. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos para a palavra, Tiago 1,16, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, quando este o atrai e o seduz. E então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Pai, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco nesta noite através da Tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Hoje, durante a semana, você vai orando, vai buscando a Deus, pedindo a Deus uma palavra para ministrar à igreja.
E foi engraçado que o Senhor me disse sobre esta mensagem. O Espírito do Senhor me disse que se os homens temessem o pecado como eles temem o Covid, e como eles temem doenças e guerras, e como eles temem tantas coisas, a realidade do homem, da humanidade seria outra. Nós estamos vivendo num tempo em que, e eu tive um deslumbre do que vai acontecer nos próximos anos no Brasil, se Deus não tiver misericórdia e se a igreja não se posicionar. Quando eu fui o ano passado na Itália, na Suíça, fazer o batismo lá do pessoal da nossa igreja, você encontra uma Europa completamente ateia, fria e completamente indiferente a Deus. Eles simplesmente têm as igrejas hoje, as tradicionais igrejas da Itália, são como museus. Museus. Muitos grupos de turistas do mundo inteiro, ao chegarem na Itália, visitam os monumentos históricos e também visitam as igrejas estudando arte sacra. Eu vi as igrejas com um fortíssimo aparato de policiais, protegendo não o templo, mas protegendo as obras de artes, de tantos artistas renomados do Renascimento e etc. É muito complicado quando você olha para a Europa e de uma forma geral, França, Espanha, Portugal e outros países ali, expoentes da Europa, e você vê que a religião, o cristianismo principalmente, está morto. Em alguns países da Europa existe uma expressão muito forte de religião, mas por parte dos muçulmanos. A França, uma boa parte da França hoje, e outras nações europeias estão completamente tomadas por causa de imigrantes africanos e do Oriente Médio que vieram para a Europa, e hoje há abertura de mesquitas e o islamismo tem crescido muito lá. Mas aí você pensa assim, pastor, de onde que vem isso? Qual é a preocupação que tem que haver dentro do nosso coração? A grande questão do esfriamento espiritual está relacionado ao fato de que as pessoas vão relativizando o pecado. Qual é a origem do pecado? O que é pecado? Quais são as consequências do pecado? Quando você começa a ler a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus falando sobre o seu ministério e falando sobre a sua obra. Semana passada nós tivemos a ceia e eu preguei sobre a relevância da Santa Ceia para a vida do homem. Falei um pouco sobre essa questão do sacrifício de Jesus. É importante nós entendermos que a tua ideia e as tuas ações e atitudes em relação à sua vida com Deus e o seu relacionamento com o próximo vem exatamente dentro da perspectiva do que você entende que é pecado e das suas consequências. É mais ou menos o que acontece hoje com o Covid. Alguns negligenciam, outros não, outros acreditam, outros não, mas o fato é que em alguns lugares pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo, não se encontra uma vacina, não se encontra remédios, ou pelo menos não um que você possa dizer assim, olha, este aqui é a solução. Mas eu quero falar para vocês de um problema que é biblicamente, imensuravelmente, não tem nem como você comparar. O pecado. É um tema que não se prega mais, por quê? Porque não se enche igreja. É um tema que quase não se prega mais, porque as pessoas não estão mais interessadas sobre essa questão. Há 27 anos atrás, quando eu cheguei na igreja, as pessoas iam para a igreja
por causa do pecado, por causa do inferno e por causa de tantas outras coisas. Mas hoje não se teme mais o pecado, não há mais uma perspectiva de que o pecado traz uma consequência, e a consequência não é só uma doença, e a consequência não é só enfermidades, porque a Bíblia diz que o homem não ficaria enfermo, e o homem não ficaria doente, e o homem não morreria. Nós não experimentaríamos doenças, enfermidades e morte, nem morte física, nem morte espiritual, e muito menos morte eterna. Se perde a perspectiva de que doenças, enfermidades e mortes são consequências do pecado. E é por isso que a humanidade está como está: caos, doenças, enfermidades, guerras, rumores de guerras e tantas outras coisas. Primeira coisa que é importante salientar sobre o pecado: ele não foi criado por Deus. Ele não tem origem em Deus. Não foi Deus que criou. Não foi Deus que criou, irmãos. E eu gostaria de tratar com a igreja sobre esse tema: o pecado, sua origem, tipos de pecado, consequências do pecado e como o pecado se desenvolve dentro do coração do homem. Por quê? Para quê? Como uma vacina, para que você possa fugir, para que você possa temer o pecado. Porque infelizmente o pecado mata, e a Bíblia diz que ele não mata só o corpo, ele mata o corpo e ele mata a alma e o espírito. Mas então por que os homens não temem? Porque na verdade João 16 explica. Jesus disse: quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer a humanidade, ele vai convencer o homem do pecado, porque não creem em mim. Qual é o grande problema do pecado? Matar, roubar, prostituir, adulterar, enganar, avareza, ganância, glutonaria. Essas coisas que nós chamamos de pecado, na verdade são consequências do pecado. Porque quando o homem não crê em Deus, ele se entrega à sua própria vontade, ele se entrega aos seus próprios desejos, ele se entrega às suas próprias cobiças. E quando ele perde a perspectiva de que o pecado pode destruir a vida dele, aí ele perde completamente a perspectiva de risco ou de perigo. Talvez até ele entenda alguma coisa, mas a Bíblia diz que ele pode criar o que nós chamamos de cauterização da consciência. De uma certa forma ele fica insensível à voz do Espírito Santo. Então vamos esclarecer algumas coisas hoje durante a ministração da palavra. Primeira coisa, o que é pecado? Você vai ouvir, ler uma vasta literatura na internet, em livros, dizendo que o pecado é egoísmo, que o pecado é desobediência, que o pecado é errar. A palavra pecar em grego significa hamartano, e em hebraico significa hatá, que quer dizer errar. E aí alguns estudiosos, teólogos dizem que o pecado é errar o alvo, ou errar o objetivo e os desígnios de Deus. Se você quiser dar uma passeada no latim, pecado vai ser peccato, que significa não cumprimento de desígnios de Deus ou violações das suas revelações. Nós, nazarenos, temos a nossa definição de pecado, porque a nossa teologia e doutrina está fundamentada dentro de uma visão. Pecado para nós é a transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Pecado é transgredir uma lei conhecida de Deus. Por que Deus manda lermos a palavra? Medita na palavra de dia e de noite. Leia a palavra, medite na palavra, coma da palavra. Por quê?
Porque você lendo e meditando na palavra vai entender qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus. Por que Deus, quando chama Moisés para revelar as tábuas da lei, ele dá 10 mandamentos, mostrando para o homem o que é pecado, o que não é para o homem fazer, o que causará destruição e o que causará morte na vida do homem. Jesus vem, pega os 10 mandamentos, reduz para 2, dizendo que, olha, toda a lei e o profeta se cumpre em você amar a Deus acima de tudo e amar o teu próximo como a ti mesmo. Pecado. É importante você entender. Por quê, pastor? Porque este tema é tão grave que Jesus morreu por causa dele. Jesus derramou o próprio sangue dele por causa do pecado. Se você ler Gênesis 3,15, você vai ver Deus dizendo lá no início de todas as coisas, fazendo menção da cruz e fazendo menção da vinda de Jesus. E o Senhor disse que haveria um conflito entre Satanás e a mulher, entre a semente de Satanás e a semente da mulher. E a semente da mulher era Jesus, e a semente de Satanás, o filho de Satanás, gerado em Satanás, o pecado. E a Bíblia diz que Jesus travou uma batalha contra o pecado no deserto, tentado durante 40 dias e 40 noites. E ele travou uma batalha na cruz, e ele travou uma batalha no Getsemane, na prensa de azeite. A Bíblia diz que nesta batalha ele transpirou gotas de sangue. Não é brincadeira, não é bobeira, não é uma coisa relativa. Não, sabe o que é? Uma questão cultural, sociológica. Pecado mata, pecado é sério. Você precisa entender o que a palavra do Senhor está dizendo, para que haja em nós, no nosso coração, temor, para não relativizar algo que não pode ser negociado. Tipos de pecado. A Bíblia diz que tem 2 tipos de pecado: o pecado original e o pecado pessoal ou individual. O pecado original é o pecado que nós herdamos de Adão, do nosso primeiro pai. Aí você fala, não, mas nós não herdamos o pecado. Lógico que não, nós herdamos as consequências. E uma das consequências deste pecado foi uma inclinação dentro do nosso espírito para aquilo que é mal. É importante você entender isso. E o pecado pessoal é aquele que você comete usando o seu livre-arbítrio. É aquele que você comete consciente. É aquele que você comete usando as suas faculdades de livre-arbítrio, direção própria, vontade própria. Quando você faz algo, e é por isso que a gente sempre diz, pecado tem nome, pecado pessoal ou individual tem nome. Ah, eu pequei. Pecado pessoal? Então fala o nome do pecado. Pecado original é uma inclinação, uma disposição interna dentro de você para buscar o mal, não fazer o mal. O fazer o mal pertence a qualquer agente livre. Anjos e homens são agentes morais livres. O que significa isso? São homens e anjos que têm liberdade de escolha, capacidade de pensar, de sentir, de amar, senso de justiça. Todo agente moral livre tem livre-arbítrio, direção própria, vontade própria. Por isso que os anjos caíram. Uma terça parte dos anjos caíram porque eles usaram o livre-arbítrio que tinha para ir contra a vontade de Deus. Por isso eles pecam, caem e saem da presença de Deus. Como é isso, pastor? São livres. Por isso o homem é um agente moral livre, capacidade de pensar, de sentir, de escolher. Pecado original, pecado pessoal. Quando você vai estudar a salvação, na soteriologia, você vai entender, quando nós falamos da primeira obra da graça, segunda obra da graça. Primeira obra da graça é quando você alcança arrependimento, confissão e abandono dos teus pecados pessoais, daquilo que o Espírito do Senhor convence você, que você fez, dos seus erros, se a tua mente não estiver cauterizada, insensível à voz do Senhor.
Então, quando você se converte, o Espírito do Senhor mostra para você que você estava por um caminho ruim. Por isso você se converte. E neste ato de misericórdia, de graça, Deus te leva ao arrependimento, Deus te leva à confissão, e Deus te leva ao abandono, uma nova disposição de vida. Deus te justifica dos teus pecados, regenera você para uma nova vida, adota você como filho, Ele te santifica, Ele te dá perseverança, e por fim Ele te glorificará, dando a você um corpo incorruptível. Então eu agora me arrependi de todos os meus pecados, porque o Espírito me mostra. Mas aí você vai para Romanos capítulo 7, e lá Paulo, o apóstolo Paulo, o homem que Deus usou para escrever mais da metade do Novo Testamento, ele está dizendo sobre este assunto, sobre o pecado, porque a carta de Romanos é o livro que mais trata sobre a questão do pecado, e Paulo está dizendo: olha, eu vejo dentro de mim uma guerra e uma batalha, porque o meu espírito e a minha alma desejam as coisas de Deus, mas a minha carne, a minha natureza, ela deseja o mal, o querer fazer o bem, e o querer não fazer o bem está dentro de mim brigando. O bem que eu quero fazer, nem sempre eu faço, e o mal que eu não quero fazer, esses às vezes eu faço. Quem é que vai me livrar disso? Graças a Deus por Jesus, porque foi Ele que pagou o preço, morreu no teu lugar, morreu em teu favor, para libertar você do domínio do pecado. Ah, então agora eu aceitei Jesus, eu não vou sentir mais nada. Você está louco, você não morreu. Você foi liberto do domínio do pecado, mas dentro de você, Gálatas 5,16 está dizendo que o Espírito e a carne lutam, porque querem o controle, o domínio da minha vida e da sua. Se você estiver entregue ao Espírito, você vai dar frutos do Espírito. Mas se você estiver entregue à tua própria natureza, você também vai dar frutos. E a Bíblia põe nome: frutos da carne: prostituição, imoralidade, impureza, prostituição, adultério. E a lista vai. Basta você ler Gálatas 5. A questão é: quais são as consequências disso? Romanos 3,23 diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não há um homem sequer que não pecou. Não existe um homem que não pecou, nenhuma mulher que não pecou. Por isso que todos nós estamos perdidos, vendidos ao pecado. E se Jesus não entrar no teu coração e na tua vida, as consequências do pecado são muito sérias. Doenças. Preste atenção, o homem não ia ficar doente. Enfermidades, o homem não ia ficar enfermo. Me perguntam muito isso: pastor, quando a gente lê Gênesis capítulo 5, e viveu Adão 800, 900, Matusalém 900, é isso mesmo. E não é uma adaptação, não, eles viviam mesmo. Eles viviam 900 anos, 800 anos, 700 anos, 600 anos. Por quê? Porque havia uma ordem de Deus para que as tuas células se renovassem. O homem não ia ficar, não iria morrer. Como que ia ser? Elias explica, foi trasladado. Enoque explica, foi trasladado, não viu a morte. Todos nós seríamos tirados, tomados por Deus, sem passar pela experiência da morte. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. O preço que você recebe pela vida do pecado significa morte. Ah, o que é morte, pastor? Morte significa separação. A palavra morte não é fim. Morreu, acabou, não é. A palavra morte significa separar, tirar de perto.
Quando Deus estava dizendo para o casal: olha, não coma desta árvore, porque certamente morrerás, eles não entenderam a mensagem do que morte significava: separação. Separação física, separação espiritual e separação eterna. Morte física, o teu espírito separa do teu corpo. Morte espiritual, o teu espírito se separa do Espírito de Deus. Você não tem relacionamento com o Espírito Santo. Morte eterna, se você morrer fisicamente, estando separado de Deus, você vai passar a eternidade longe do Senhor. O que mais que o pecado causa? Entre tudo isso, a pior de todas: perda do relacionamento com Deus. Quando Davi era moço, e ele era músico, ele foi contratado pela corte de Saul para tocar louvores, porque quando o Espírito do Senhor saiu do rei Saul, um demônio veio da parte de Deus e atormentou. E a única coisa que aliviava a vida de Saul era Davi louvando a Deus. Porque a Bíblia diz que o louvor liberta. Quando muitos anos depois Davi peca, comete adultério e mata Urias pela espada dos amonitas, quando Deus foi tratar com ele, por quê? Porque Davi aprendeu de uma forma dolorosa que o pecado tem consequências. Ele disse para Deus: o Senhor pode tirar o trono, o Senhor pode tirar o reino, o Senhor pode tirar o que o Senhor quiser de mim. Só tem uma coisa que eu não quero que o Senhor tire de mim: é o teu espírito. Mas hoje as pessoas não se importam de perder o relacionamento com Deus, desde que Deus não tire dela carros, casas, posições, dinheiros, status, fama, sucesso. Mas Davi viu na vida de Saul o que o pecado causa, e ele fala: Deus, tire qualquer coisa de mim, só não retire de mim o teu espírito. Perda do relacionamento com Deus, prejuízos financeiros inimagináveis, prejuízos e perdas. Basta você visitar a vida de alcoólatras, de drogados, de pessoas que se afastaram de Deus. De cada 10 pessoas que moram na rua, 9 são desviadas. De cada 10 prostitutas na rua, não se assuste, 70, 80% são desviados. Quando você vai dentro do presídio, como é que você chama? Israel, Ismael, Isaac, Elias, Eliseu. A maioria das pessoas que estão presas são filhos de crente. Pessoas que foram criadas, nasceram no altar. Eu podia falar a lista para você das consequências do pecado. A Bíblia diz em Isaías 59, Deus diz: por um acaso os meus ouvidos estão agravados, ou os meus braços estão encolhidos, para que eu não possa salvar? Por um acaso não é os teus pecados e as tuas iniquidades, as tuas maldades, que fazem separação entre mim e ti? Porque a única coisa que separa você de Deus é o pecado. Aí vem a pergunta. Eclesiastes 3:29, no meu devocional de hoje, verso 29 diz: Deus criou o homem perfeito, mas ele se entregou a desejos ruins. Deus nos criou perfeitos, mas nós, seres humanos, nos entregamos a desejos ruins. Quando você vai para Tiago 1:12, que é o texto que nós usamos para nossa base textual, nossa meditação de hoje, Deus está explicando através
do evangelista Tiago. Como que se desenvolve o pecado? O verso 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa passagem é para a igreja. Porque quem não conhece o Senhor já está entregue ao pecado, e é por isso que nós evangelizamos, para avisá-los que o pecado existe, que ele mata, e que Jesus morreu pelo pecador para salvá-lo. Por isso chama evangelho. O que é evangelho? Boas novas, boas notícias. Nós temos uma boa notícia para o mundo. O pecado mata, mas Jesus Cristo morreu no lugar da humanidade, e agora todo aquele que aceitar a Cristo, todo aquele que aceitar o sacrifício, será salvo, perdoado, lavado e remido. Mas Tiago está dizendo aqui para a igreja: olha, você precisa entender que depois que você aceita Jesus, você não ganha um dom de impecabilidade. Aceitei Jesus, o sangue de Jesus é sobre a minha vida, então agora está tudo certo. Não, filho. A Bíblia diz em Romanos 7, em Gálatas 5, que dentro de mim e de você há uma batalha. O teu espírito luta contra a tua carne. Um quer levar você para Deus e o outro quer tirar você de Deus. É isso que a Bíblia fala. Se você for cheio do Espírito Santo, você vence a tua natureza caída, e você vence o domínio do pecado. O pecado já não terá domínio sobre você. Lavado e remido no sangue de Jesus, você se torna pecadeiro, alguém que está sujeito ao pecado, mas que não está sujeito ao domínio do pecado. Se você ler Gênesis capítulo 4, quando Deus vai tratar com Caim, porque Caim estava revoltado, porque Caim teve uma ideia de ofertar a Deus, e aí Abel falou: rapaz, que ideia maravilhosa, vamos ofertar. Mas a Bíblia diz que Abel preparou das primícias do seu rebanho uma oferta ao Senhor, e a Bíblia diz que das gorduras de Abel Deus se agradou, mas não se agradou da oferta de Caim, porque Deus atentou ao coração de Caim e viu que a intenção e a motivação de Caim não era boa. Sabe por que Caim matou Abel? Por inveja. Deus foi lá em Caim e falou: Caim, eu estou vendo o coração, hein? E eu estou vendo esse sentimento que está dentro de você. E eu estou vendo o teu desejo de matar o teu irmão. Se você fizer o que é certo, não é certo que serás aceito. Mas se você procederes mal, o pecado jaz à porta, e cumpre a ti dominá-lo. É dever de todo homem e de toda mulher, lavado e remido no sangue de Jesus, resistir ao pecado, porque ele vai bater na porta o tempo todo. O pecado vai bater na porta do teu coração o tempo todo, todos os dias. E Deus diz para a igreja dele: cumpre a ti dominá-lo, porque dentro de você há uma inclinação para aquilo que não presta. Mas cheio do Espírito Santo, você pode vencer esta inclinação. Ela vai sumir? Não. Faz 27 anos que eu aceitei Jesus. Nunca mais fumei, e eu fumava. Nunca mais bebi, e eu bebia. Nunca mais usei droga. Nunca mais me prostituí. Nunca mais me deitei com uma mulher que não fosse a minha. Ah, então o senhor não tem mais vontade? Tenho. Eu só não sou dominado por ela.
Entende isso ou não? E toda vez que eu falo não para as propostas de Satanás, eu me fortaleço. Eu sentia cheiro do cigarro, eu sentia cheiro da vodka. Você precisa entender, para que esse romantismo, eu não consigo ficar de pé, porque você não entende nada. O pecado vai bater a porta. Mulheres, durante 27 anos, apareceram, batendo na porta. Admiro o Senhor, como você é isso, como você é aquilo. Me apaixonei pelo Senhor. Mulheres lindas, bonitas. Às vezes a minha mulher fala: olha, fulana está apaixonada por você. Eu falei: eu sei. Pastor, você já sentiu vontade? Já. Principalmente quando você passa por uma crise existencial, crise no casamento, crise. O diabo manda as propostas dele, perfeitas. Mas aí a palavra de Deus diz: cumpre a ti dominar. Quando você para de beber, todo mundo te oferece bebida. Quando você para de usar droga, todo mundo te oferece droga. Quando você para de adulterar, mulheres aparecem fazendo propostas extraordinárias. Homens aparecem. Eu poderia te dar um monte de exemplos, só que você, eu acho que já entendeu. O pecado jaz orgulho, vaidade, soberba, arrogância, violência, crimes, e aí a lista vai. Deus diz: o pecado jaz à porta. Cumpre, é a tua missão dominar. Tiago está dizendo que, olha o que ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, pelo que você cobiça, pelo que você quer. 10 mandamentos: não cobiçarás os bens do teu próximo, a mulher ou o homem do teu próximo, nada do teu próximo. Não cobice nada de ninguém. Por quê? Porque certamente morrerás. Sabe onde é que está a origem do pecado? Dentro de você. Pastor, em mim? É dentro de você. Porque o pecado começa quando você cobiça e quando você deseja aquilo que não é a vontade de Deus para você. Você quer a mulher do teu próximo? O diabo vai dar um jeito de você ter. Você quer usar droga? O diabo vai te dar um jeito de usar. Você quer prostituir? O diabo vai dar um jeito de te dar. Você quer viver o homossexualismo, o lesbianismo? Não vai faltar lésbica e homossexual na tua porta, te oferecendo, te seduzindo. Viciados sabem do que eu estou falando. Quem já usou droga aqui? Quando você usa droga, parece que tem um radar, não é, Nilson? Cara, um viciado vê o outro. Parece que tem uma antena espiritual. Um viciado encontra o outro. Um prostituto encontra o outro. Um adúltero encontra o outro. O ganancioso e o avarento encontra também o ganancioso e o avarento. E as propostas começam. Olha o que diz aqui: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pelo seu desejo, pela sua cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Pastor, o que é isso? Tentação. O diabo, diz a Bíblia, anda ao seu derredor, te olhando, te observando. Aí ele descobre quais são as suas
fraquezas. E aí ele prepara o banquete dele e te oferece. Pastor, tentação é muito difícil. Por quê? Porque é você sendo tentado por Satanás na sua vontade. Pastor, eu estou tendo uma tentação tão grande. A tentação é o termômetro da brecha da tua vida. Se você está sendo tentado demais numa área, é porque você está cobiçando aquela situação. Eu posso perguntar para a maioria de vocês: alguém aqui já usou droga? E muitos falariam, não. Alguém já te ofereceu drogas? Já, não. Você já experimentou? Não. Por quê? Porque eu não quero. O diabo só tenta você naquilo que você quer, naquilo que você deseja. O desejo, quando cede à atração e à sedução, essa linguagem aqui de sedução é mais ou menos como uma prostituta faz para seduzir um homem. É a mesma ideia. O pecado tenta te seduzir, ele tenta te atrair, ele tenta te envolver. Ninguém cai da noite para o dia, irmãos. Eu vou te dar uma informação que talvez você não saiba. Do dia que Deus criou Adão e Eva até o dia que o casal caiu, tinha se passado mais de um século. Durante mais de um século, o casal viveu no Éden. A árvore do bem e do mal estava lá, mas nunca chamou a atenção do casal. Mas um dia Satanás foi lá, depois de analisar tudo o que estava acontecendo, e fez uma proposta para Eva. O que Deus disse? Não coma, porque certamente morrerás. Sabe o que acontece? Deus não quer que você conheça todas as coisas, porque Deus sabe que se você comer como Ele, serás conhecedor do bem e do mal. Como Deus você será. Mas a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 5, que a partir daquele dia, Eva começou a olhar para a árvore, e achou a árvore desejável, e achou a árvore gostosa para se comer e para se adquirir conhecimento. Mas a Bíblia diz que ela comeu e deu para o seu marido, e eles viram, abriram os olhos, e eles começaram a se esconder da presença de Deus. Não gosto de igreja, não gosto de Bíblia, não gosto de culto, não gosto de evangelismo, não gosto. Porque você já está em pecado. E quando você peca e vive na prática do pecado, você começa a se esconder da presença de Deus, porque você sabe que Deus é uma pessoa que fala. O Espírito do Senhor fala. E aí você começa a fugir. O desejo consumado gera o pecado. Tentação. Você pode impedir a tentação, pastor? Não. Só tem um jeito de impedir a tentação: ir na origem. Aonde está ela? Dentro do teu. Está aqui, ó. Se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Se o teu braço te faz pecar, arranca o teu braço. Se há alguma coisa em ti que te faz pecar, disse o Senhor, seja radical e arranque, para que você não peque contra Deus. A Bíblia diz, é melhor entrar no céu sem um membro, do que todo o corpo ser lançado no inferno. Deus não estava falando literalmente para você arrancar os teus olhos, mas Deus estava dizendo, tire diante dos teus olhos tudo aquilo que atrai você. Internet, YouTube, Netflix, Amazon, filmes, tudo. Você não sabe, não tem controle, não use. Não ande com pessoas, não vá a lugares, não se coloque em roda de escarnecedores.
Vigie. Seja humilde. Não é para mim. Seja covarde. Não. Eu lembro quando eu era novo convertido, uma vez que eu caí no pecado. Eu aprendi uma lição que me salvou por muitos anos. Depois que eu caí em si de um pecado pessoal que eu tinha cometido, eu era recém-convertido. Eu não sentia mais a presença de Deus e eu quase enlouqueci. E eu comecei a orar e não sei quantas horas eu orei. Até que eu voltei a sentir a presença do Espírito Santo. E naquele dia eu chorei muito durante toda a madrugada. E Deus me disse uma frase que eu guardei. Não brinque com a tua carne e não brinque com o pecado, porque fatalmente ela te vencerá. Não, pastor, eu vou vencer. Vai não, filho. Foge da aparência do mal. Faz igual José. Deixa a túnica e corre. Pastor, mas eu vou ser preso. É melhor você ser preso estando com Deus do que você permanecer e a sua alma ser lançada no inferno. Fuja do pecado. Pastor, o senhor tem medo de alguma coisa? Do pecado. Você tem medo do pecado? Eu tenho. Por isso que eu fujo dele. Porque eu já sei que se você encontrar ele de frente, você vai quebrar. Por quê, pastor? Porque o pecado é você lutando contra os teus desejos. E eu sei quem eu era. E eu sei de onde eu vim. E eu sei o que eu fazia. E eu sei o que eu vivia antes de encontrar com Jesus. E eu não quero mais que aquele homem volte. Eu não era um bom homem. Fiz coisas que eu não me orgulho. Porque eu não conhecia nem a palavra, nem o Senhor. E eu não estou interessado mais que aquele homem volte. Tenha medo do pecado, velho. Pastor, mas eu não consigo vencer o pecado. Rapaz, o pecado é Satanás oferecendo para você aquilo que você deseja. Vai lá, irmão, dentro do teu coração e diga não para os teus desejos. Diga não para as tuas vontades. Diga não. Pastor, mas eu sinto. Diga não. Porque o pecado é igual cartão de crédito. Na hora que você compra é uma delícia. Mas quando a fatura chega 30 dias ou 40 dias depois, você descobre que talvez você não precisasse daquilo. Mas a consequência está lá. E a consequência, ela é dolorosa. Por quê, pastor? Porque tem preço. Todo pecado tem um preço. Romanos 6:23. O salário, o preço do pecado é a morte. Então eu desejo, sou tentado. Tentado, 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 tentado. Todo o tempo, até que você vá dentro de você, com a palavra de Deus e o Espírito Santo, e diga: Senhor, dentro de mim há um desejo que eu não quero. Eu sinto vontade, mas eu não quero. Porque eu sei que é ruim e que mata. E apesar dos meus sentidos me dizerem que isto é bom e gostoso e prazeroso, o meu espírito me diz que isso vai causar morte e destruição na minha vida. O desejo consumado gera o pecado consumado gera a morte. Mensagem dura, né, irmão? Não dá glória.
mas é uma vacina. Porque eu aprendi uma coisa com os anos. Quando Deus dá uma mensagem para a igreja, Ele está alertando muitos que às vezes estão brincando de fogo e gasolina. Há um preço muito alto, irmãos. Eu poderia falar do pecado de Davi, poderia pegar sobre vários homens e mulheres que se venderam e se deixaram levar pelo pecado. Sabe qual que é o maior problema de você lutar contra o pecado? É que Satanás tem tempo. E ele não está interessado em derrubar você no primeiro round. Ele vai te... vai batendo aqui, batendo ali. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi lá em Belo Horizonte, quando eu estava fazendo recuperacional. Lá nós tínhamos que tirar pedras para vender, para levantar recursos para a casa de recuperação. E eu cheguei lá, forte, peguei a marreta e bati na pedra, e bati, e tinha um senhor que trabalhava lá. O senhor falou para mim assim: aluno, vem aqui, não é assim não. E eu me lembro como se fosse hoje, uma pedra grande. Ele passou a mão na pedra e parecia um risco de lápis. Um risco de lápis na pedra. Aí ele pegou uma cunha de aço, colocou em cima daquele risco. E ele falou para mim: bate aqui agora. E eu fui batendo na cunha e a cunha foi entrando na pedra. E eu bati umas 3 ou 4 vezes e a cunha prendeu na rocha. Ele tirou a mão e falou: agora pode bater. E eu dei mais umas 5 marretadas daquelas de 15 quilos. E aquela pedra gigante se espedaçou em vários pedaços. E essa experiência me rendeu uma dos melhores sermões que eu já preguei na minha vida. Porque Deus me disse naquele dia: é assim que Satanás faz. Ele pega a gente, acha uma brecha, coloca uma cunha e vai batendo. Na hora que você menos percebe, tua vida inteira despedaça em 1000 pedaços. Você precisa entender isso. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é vergonha. O salário do pecado é prejuízo. O salário do pecado é vexame. O salário do pecado é doença e enfermidade. O salário do pecado é morte física, espiritual e morte eterna. E mesmo diante de uma mensagem como essa, a maioria das pessoas não temem o pecado. Se você for um estudioso da Bíblia, você vai descobrir que houve um pregador na Inglaterra chamado Jonathan Edwards. Ele pregou um sermão, está na internet. Ele pregou um sermão que fala assim: pecadores perdidos na mão de um Deus irado. Ele ficou mais de 24 horas orando. E quando ele pregou esse sermão, a história diz, foi verídico esse fato, de que as pessoas se agarravam aos bancos, porque a sensação que eles tinham é que o centro da igreja ia abrir e eles iam cair dentro do inferno. E hoje? Não, pastor, não é bem assim. O senhor não está entendendo. Deus me ama. Deus não quer que eu fique infeliz. Deus não me quer triste. Pastor, Deus quer a minha felicidade. Deus quer que eu seja feliz. Mesmo que isso signifique viver em pecado. E é por isso que a humanidade está como está. Fria, indiferente. Porque novelas, séries, filmes batem constantemente na tecla de que você tem que ser
uma pessoa evoluída e culta, e que você precisa aceitar as diferenças, e que você não pode ser assim, como é que eu vou te dizer, intolerante com as escolhas das pessoas. Aí você vai aconselhar uma pessoa no gabinete e fala para ela: querido, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Eu não sou robô. Eu ouvi uma desses tempos. Eu não sou um robô. Falei: o que você quer dizer com isso? O Senhor quer que eu faça o que está certo, mas o que está dentro de mim é outra coisa, e eu não quero. Ah, tá bom, Deus te abençoe. Eu não sou um robô é uma forma moderna de alguém dizer que os sentimentos deles são mais importantes do que a palavra de Deus. O Senhor não me entende. Por quê, filho? Por quê, pastor? Eu sinto. Todo mundo sente, filho. Ou você acha que eu estou numa redoma? Ah, então você acha que um homem santo e um homem que busca, uma mulher que busca Deus, é um homem que está isento de vontades e desejos? Ou que não está passível de viver uma grande história, um grande amor, ou uma grande aventura, ou uma grande... Não, filho. Mas a Bíblia diz: o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Oração, jejum, meditação na palavra, orientação divina. Ame a Deus acima de tudo. Não se entregue ao egoísmo. Não se entregue às suas vaidades. Não se entregue aos teus desejos, porque os teus desejos, na grande maioria, são contrários à vontade de Deus. Aí você vai entender o que Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. Filho meu, olha, entrega-me o teu coração. Olha o que o Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, agrada-te do Senhor, e o Senhor satisfará os desejos do teu coração. Quando você se entrega para Deus genuinamente, verdadeiramente, quando você coloca o teu coração em Deus e na sua palavra, Deus começa a fazer os desejos do teu coração, porque os desejos do teu coração vão se alinhar com a vontade de Deus. Mas quando você está entregue aos desejos da tua carne, todos os teus desejos serão maus. Amém, igreja? Amém? Por isso disse o Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Pai nosso, né? Está escrito lá na sua Bíblia? Oração de quem? Do Senhor Jesus. Ensinada a quem? Aos filhos dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua, porque a vontade de Deus é boa, agradável e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Me livra das tentações e me livra do mal. Por quê, pastor? Porque todos os dias da sua existência, o diabo vai bater a porta do teu coração, oferecendo para você aquilo que você deseja, mas que não está de acordo com a vontade de Deus. E Deus tem uma palavra para nós: cumpre a ti dominá-lo. Aí se você me perguntar: pastor, 27 anos depois está mais fácil? Sim. Depois do primeiro não, o segundo ficou mais fácil. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Mas aí Jesus nos ensina uma coisa extraordinária. Quando ele estava no deserto sendo tentado por Satanás, a Bíblia diz que Satanás chegou lá e falou:
Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Citou Deuteronômio. Satanás se afastou um pouquinho e voltou novamente e falou: olha, vou levar você ali no pináculo para você ter uma visão. Pula daqui, porque está escrito no Salmo 51. Ao Senhor dará ordem aos anjos para que te guardem e não tropece nenhuma pedra. Jesus falou: também está escrito: não tentarás ao Senhor. Aí a Bíblia diz que ele veio, pegou Jesus, mostrou o mundo e a sua glória. E o mundo aqui não é o sistema e nem o cosmos. Mostrou o homem, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus mostrou o mundo e a glória do homem, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: só ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Olha o detalhe: Satanás se afastou e aguardou momento oportuno para voltar. E quando Satanás se afastou, os anjos vieram e serviram ao Senhor. O diabo tenta, não consegue. Ele recua, analisa, muda de estratégia. Aí ele vai no casamento, nos filhos, na doença, nas finanças, no trabalho, perseguições, injustiças, tentando criar em você uma brecha para ele poder te atacar. Vocês entenderam isso? Por isso que eu vou dar um conselho da parte de Deus, que Deus me deu há muitos anos atrás. Não brinque com a tua carne e não brinque com o pecado. O pecado é tão poderoso que só Jesus venceu ele. Nem Adão, nem Eva, nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem Salomão, nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Barnabé, nem ninguém nunca venceu o pecado. Só um que venceu o pecado, e o nome dele é Jesus. E nós em Jesus podemos vencer. Amém, igreja? Sem Jesus você não vence o pecado. Se afaste de Jesus, se afaste da palavra de Jesus, se afaste do relacionamento com Jesus, e você vai ruir diante do pecado. Ai, vocês são muito radical, é só jejum, oração, palavra. Jejum, oração, palavra. Jejum, oração, palavra. É isso aí, irmão. Oração, jejum, palavra. Voto, propósito, meditação. Todo dia, todo tempo. Porque é a única coisa que vai te manter longe do pecado. Porque se o pecado dominar a tua vida, ele vai te afastar de Deus. E você vai morrer espiritualmente. E todas as coisas vão ruir. Vamos colocar em pé. Feche teus olhos. Pai, eu quero orar pela igreja do Senhor. Centenas de pessoas vão ver este vídeo no Facebook, na YouTube. E todos quantos o Senhor quiser que eu veja esta mensagem, que o Senhor possa abrir um entendimento, para que nós possamos entender, compreender a forma e a maneira como o pecado acontece e se processa dentro do coração do homem. Nós queremos orar ao Senhor e nós queremos pedir que o temor do Senhor seja sobre o nosso coração. Esses dias nós terminamos a meditação no livro de Provérbios, e são centenas de versículos que dizem sobre o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Senhor, que o temor do Senhor seja sobre o nosso coração. Que o Senhor nos livre dos laços.
que o Senhor nos livre das tentações, que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso entendimento para discernir a forma e a maneira como Satanás trabalha. E nós sabemos que o sangue de Jesus foi derramado para nos livrar, para nos perdoar, para nos tirar do domínio do pecado e consequentemente de Satanás. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor e nós pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o restante da sua semana. Lembre-se dos estudos, na terça, 19 horas, quinta-feira, oração, e domingo que vem nós temos aí o nosso culto de celebração. Pai, leva-nos ao nosso lar, debaixo da tua provisão, do teu cuidado, que o Espírito do Senhor continue falando ao nosso coração, e o Senhor nos ajude a permanecer na boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Leva-nos ao nosso lar. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém? Deus abençoe, até o próximo culto. Contigo eu sei que eu posso suportar, Senhor. Deus, pois teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso eu posso suportar. Então vamos lá. Eu sigo em frente nessa estrada eterna com cicatriz.